Olá, boa tarde para vocês que estão aqui. É um prazer estar participando desse dia Strategy Day com a Evo. Eu sou o Luiz Corandim, consultor da OKR Matrix, né, especialista em OKRs, e eu vou tentar manter o nível aqui de conhecimento que o professor Luiz Lobão trouxe para a gente agora há pouco, muito insight, gente, e eu vou, como eu comentei, tentar manter esse nível aí de conhecimento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A gente tem um espaço muito curto, então vou tentar, obviamente, ser o mais assertivo possível para contribuir com todos os insights. Um ponto importante é que eu vou falar um pouco de OKR sim, mas a gente vai um pouquinho além disso. Eu vou trazer um pouquinho do livro The Art of Action, do Stefan Bungay, onde ele fala sobre os 3 gaps da estratégia e por que essas estratégias geralmente falham e como a gente pode usar os OKRs para dar uma minimizada nesses gaps. Então, a gente vai falar brevemente dos OKRs, mas eu não vou focar tanto no básico. Tem muito conteúdo aí na praça, então acho que vocês podem consultar vídeos e conteúdo sobre OKR no nível mais básico. Por isso que hoje aqui a proposta é a gente ir um pouquinho além. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. E aí eu vou pedir só para que vocês possam me confirmar se está aparecendo para vocês. Aparecendo aqui, Luiz. Legal, então vamos lá, gente. Mais uma vez, eu sou o Luiz Corandina, da OKR Matrix, e vou falar um pouquinho sobre a nossa consultoria brevemente, principalmente os 3 grandes pilares aqui da consultoria, que é fundamental para o que a gente propõe-se a fazer aí nas empresas. Eu, Luiz Corandinha, eu comecei minha carreira, basicamente, boa parte da minha carreira em planejamento estratégico, inteligência de mercado, planejamento de vendas, e de repente chegou para mim o desafio de implantar OKRs. Não sabia o que era, trabalhava com BSC, eu vi alguns comentários mais cedo falando de BSC, que é o Balance Scorecard, né, uma metodologia muito comum para planejamento estratégico de longo prazo, e de repente caiu no meu colo um tal de OKR na empresa que eu trabalhava, e procurei aí o Antônio, que na época era consultor já da OKR Matrix, implantava OKR nas empresas, para me ajudar a implantá-la na empresa que eu estava. E de repente, nessa jornada, comecei a amar, me apaixonar pela metodologia OKRs, que era de fato muito diferente. A gente vai falar um pouquinho o quão diferente que é. E aí, nesse movimento de querer sair da empresa, acabei entrando em contato com o Tony e o Tony me convidou para participar aqui como sócio na OKR Matrix. Foi um movimento. Tudo isso aconteceu em 2020, no meio da pandemia, então foi um movimento um pouquinho maluco aí de sair de empresa, emprego estável, para uma consultoria e começar a trabalhar com clientes aí diretamente. Então, esse é um pouquinho da minha jornada aí para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Mas falando um pouquinho da gente aqui, como OKR Matrix, a gente tem 3 grandes pilares, como eu comentei para vocês. O primeiro é a excelência técnica. Falei um pouquinho do Tony. O Tony começou todo esse movimento do OKR em 2014 e desde então, acumulando experiências, a gente trouxe uma metodologia nossa de implantação de OKR, respeitando muito o momento das empresas. O OKR ele não é um produto, um framework de prateleira que você simplesmente pluga o mesmo em todas as empresas. Então a gente tem que entender o momento da empresa, a cultura da empresa, para aí sim a gente adaptar o OKR a ele. E é isso que é a magia do OKR. Ela é muito flexível. Essa metodologia permite que você faça essas adaptações. O segundo pilar é a inteligência coletiva. A gente acredita muito em lifelong learning e no learning by doing, que é fazer enquanto você está ali no dia a dia. A gente tem o Shuhari como essência. Para quem não sabe, o Shuhari ele é um conceito japonês muito utilizado, por exemplo, no Karate Kid. Para quem conhece Karate Kid e assiste Cobra Kai, por exemplo, o Shuhari está ali. Quando o mestre pede para que o Daniel San insere o carro, ele está ensinando o quê? O Shu. Olha, a técnica é essa, vai inserando o carro que eu vou te falar depois o que vai acontecer. O Ra é a prática, é quando você pega ali a parte de inserar o carro e começa a utilizar aquilo de uma maneira em um golpe de defesa que o Karatê ensina. E depois o Uri é quando o aluno transcende o mestre, que aí na luta ali, na competição, ele acabou utilizando outro tipo de golpe, que no caso ali no filme foi o pato, né, que ele usa um golpe diferente, e transcendeu ali até o que o mestre tinha ensinado. E a gente usa essa essência, a gente vai nas empresas, a gente, mais uma vez, explica e passa os primeiros passos do OKR,
depois a gente pratica com o cliente no Learning by Doing, e aí a ideia é que aí quando a gente vai embora, o próprio cliente adapte o OKR para o momento deles, para a cultura da empresa, e aí obviamente vai transcender o que a gente deixou ali como primeiros passos. E por fim, a transparência radical. A gente acredita muito que é super importante dizer aquilo que a gente quer dizer. Claro que a gente não pode dizer de qualquer forma. Por isso que a gente utiliza, né, e trabalha em cima do livro Radical Candor, que é a empatia assertiva, se eu não me engano, em português, que explica como ser assertivo no que você precisa falar. Então, fica já uma dica boa de livro, como você falar o que você quer falar, mas de uma maneira mais assertiva. Então, a gente tem esses 3 pilares, como eu falei rapidamente, só para contar um pouquinho aqui da consultoria. E agora a gente vai lá para o conteúdo. Eu vou começar a falar um pouquinho do OKR, né, mais um pouco básico aqui para a gente estar todo mundo na mesma página. E os OKRs, eles têm basicamente 2 estruturas, que é o objetivo, o O, né, de objetivo, que é o que eu desejo alcançar, e os resultados-chave, que é como eu posso mensurar para dizer que eu estou chegando nesse objetivo. E aí tem uma frase aqui do John Doerr que ele fala o seguinte, eu já vou falar quem é esse senhor John Doerr. Eu quero, objetivo, mensurado por resultados-chave que provam que eu atingi o meu objetivo. E o John Doerr é esse senhorzinho aqui que simplesmente investiu na Google quando a Google tinha lá 20 funcionários. Visionário não, né? Ele escreveu esse livro, Measure What Matters, que em português é Avalie o que Importa, onde ele explica os OKRs, ele que foi o papa dos OKRs, ele que disseminou o OKR no mundo. Não é ele que criou o OKR, isso que é interessante, ele trabalhou com o Andrew Grove lá na Intel, ele era diretor da Intel na época, e o Andrew Grove era o presidente da Intel, onde o Andrew Grove ele criou uma adaptação de uma metodologia chamada MBO, que é o Management by Objectives, e adaptou, olha só que interessante, já começando a primeira adaptação aqui, o IMBO, que é Intel MBO, né, Management by Objectives da Intel, que foi a primeira versão dos OKRs. E o John Doerr usou essa metodologia na Intel, saiu da Intel e depois levou para a Google, e a Google, inclusive os fundadores da Google atribuem que hoje eles chegaram onde eles chegaram por conta do OKR ter ajudado como ferramenta de gestão. Então, olha como a adaptação aqui já começa desde os tempos lá de trás, isso que eu estou contando para vocês é da década de 70, quando a Intel e o Andrew Grove começaram o primeiro movimento de OKRs, e interessante que o professor Luiz Lobão falou muito de adaptação aqui, né? Então, olha que interessante como as coisas vão evoluindo, e a gente imagina que uma metodologia é simplesmente nova, mas não, muitas delas são adaptações de metodologias, obviamente, antigas, tradicionais, que a gente vai, obviamente, melhorando ao longo do tempo. E esse mantra que a gente precisa trazer para o OKR, a melhoria contínua, né? Agora eu queria que vocês colocassem aí no chat o que vocês acham. Emagrecer é um objetivo ou é um resultado-chave? Vou dar uns segundinhos aí para que vocês possam colocar no chat e a gente possa dar o tempo aí de vocês refletirem um pouco sobre essa pergunta. Emagrecer é um objetivo ou um resultado-chave? Pessoal, quem respondeu ou está pensando em emagrecer é um resultado-chave, o que eu gosto de perguntar é por que emagrecer? Qual que é o propósito de você querer emagrecer? Quando a gente fica só no emagrecer, muita coisa pode acontecer aí nesse momento que você só pensa na meta de emagrecer uma quantidade de quilos. E quando a gente faz essa pergunta, né, nós nos perguntamos o porquê daquilo e tenta puxar o propósito, a gente pode atribuir isso aqui quando eu trago um primeiro cenário onde um objetivo vai ser: o meu porquê é melhorar minha saúde para praticar mais atividades físicas com os meus filhos. E o emagrecer é uma meta que eu preciso atingir para que eu possa chegar lá. Mas sozinha ela não vai me responder só isso. Eu preciso de outros KRs, outras metas que também me ajudam a responder essa melhorar minha saúde para praticar essas atividades físicas com os meus filhos. Como, por exemplo, um percentual de gordura, reduzir um colesterol. Então, aqui é extremamente importante que a gente entenda sempre os porquês. E na estrutura dos OKRs, a gente negligencia a escrita do objetivo. O objetivo é o mais importante, ele é o porquê, ele é o propósito do porquê nós estamos buscando aquelas metas. E se eu mudar o cenário aqui do objetivo, gente? Se o meu porquê for diferente?
E se ele for melhorar o meu desempenho nas corridas para finalizar a ultramaratona de Paris? Caramba, o OKR de emagrecer apareceu de novo aqui. Só que ao mesmo tempo eu tenho outros KRs que vão me ajudar a responder esse meu objetivo, como por exemplo diminuir o meu pace ou aumentar o meu VO2 máximo. Então, olha que interessante, agora a gente tem o mesmo KR de emagrecer, só que mediante um novo porquê ou um objetivo diferente, o meu contexto mudou. Será que tem outros cenários? Tem outro objetivo aqui, que é usar o vestido da minha mãe no meu casamento. Olha, o emagrecer apareceu de novo. Só que aqui eu preciso também diminuir o tamanho da minha roupa e o tamanho da minha cintura, para que eu possa utilizar o vestido da minha mãe no meu casamento. O grande pulo do gato aqui, mais uma vez, é o objetivo, ele é a força motriz, ele é o porquê que nós estamos fazendo aquilo. O professor Luiz Lobão comentou um pouquinho sobre comportamentos, sobre propósito também, ele falou bastante. E eu queria trazer também essa reflexão aqui contínua com vocês do porquê é tão importante esse objetivo. Mais uma vez, a gente busca muito meta, a gente está habituado a escrever meta, a receber meta nas empresas, mas se a gente não parar um minuto para poder nos questionar por que daquela meta, ou por trás daquilo, ou o que originou aquela meta, a gente vai continuar seguindo apenas números. Então, aqui é uma primeira grande reflexão que eu queria trazer para vocês. E já vou emendar numa segunda reflexão que é: tá faltando alguma coisa nessa estrutura aqui que geralmente a gente tem nas empresas? Será? Onde estão as tarefas? Aqui na estrutura dos OKRs, eu costumo dizer que a gente não tem T de tarefas nos OKRs, né? Não é um OKRT de tarefa ou P de projeto. Então, aqui é um ponto muito importante que a gente está habituado a controlar projetos, a gente está habituado a utilizar metodologias que fazem a entrega de tarefas, e obviamente é natural que quando a gente coloca o OKR sem entender, a gente acaba colocando OKRs com projetos, iniciativas, e isso acaba tendenciando a gente a controlar essas tarefas e esses projetos como a gente já está habituado a fazer no dia a dia. O ponto é que, se a gente não entender mais uma vez o objetivo, não colocar bons KRs que vão medir e provar que a gente está avançando no objetivo, as nossas tarefas não necessariamente serão as melhores. O projeto, a iniciativa do objetivo 1 aqui, vai ser diferente do segundo cenário, que vai ser diferente do terceiro cenário. Cada um vai ter suas tarefas e os seus projetos. E o mais importante é que o OKR ele dá liberdade para a gente trocar tarefa, projeto, iniciativa que não estiver surtindo efeito. Se eu começar a correr todo dia, mas eu não conseguir atingir esses meus KRs, eu posso adicionar, por exemplo, cortar o doce, cortar a bebida alcoólica, que vai ser difícil pra caramba, para quem gosta de cerveja como eu. Mas a gente tem essa liberdade de poder trocar e adicionar novas atividades e projetos mediante ao que a gente tem aqui como meta e, obviamente, o porquê, né? O objetivo final, que é o que mais importa no final do dia. Então, aqui eu queria deixar vocês com essas grandes reflexões para que a gente possa avançar um pouco mais aqui no tema quando a gente fala de foco. Hoje se escuta muito a gente falar de vamos focar. O professor Luiz Lobão mais uma vez falou como é o mundo que a gente vive hoje, né? O mundo VUCA, você já deve ter escutado falar do VUCA aí, desse mundo complexo, dinâmico, ambíguo, ansioso. Também tem a palavrinha FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é medo de estar perdendo alguma coisa. E como que a gente consegue ter foco em meio a tantas coisas surgindo ao mesmo tempo? Essa aqui eu diria que é o pulo do gato das empresas hoje, é o que mais se discute. A gente tentando responder ao mercado de maneira super rápida, acaba querendo atacar tudo ao mesmo tempo, começa a criar milhões de iniciativas, projetos, enfim, ações que a gente tem aquela ansiedade de tentar fazer logo para poder responder a esses resultados que não estão aparecendo. Então, mais uma vez, o professor Luiz Lobão foi muito hábil ali em trazer esses elementos da mudança de comportamentos e mudança de mundo que a gente está vivendo hoje, até por conta dessa questão tecnológica, mas aqui a gente continua tentando responder da mesma maneira, ou seja, atacar tudo ao mesmo tempo. Então, aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho do perfil da estratégia, né? Como é que a estratégia no dia a dia, nas empresas e no mercado, acontece, né? Pensem comigo aqui se a estratégia de vocês, da empresa de vocês, passa por esse processozinho aqui. Tem um momento ali de um planejamento estratégico, um momento que a gente planeja o que a gente quer fazer.
E aí, após esse movimento, a gente começa a deliberar, ou seja, disseminar a estratégia, o que tem que ser feito, o que a gente quer buscar, as metas e etc. Parte disso não acontece, e aí no meio da execução começa a chegar coisa nova, começa a chegar demanda nova. Olha, começa a fazer isso. Tem muitos lugares, inclusive, eu não sei se isso acontece na China, na verdade, mas se acontecer aí no Brasil, na empresa de vocês, vocês me falam. Que no meio do caminho começa a aparecer demanda nova. E é demanda nova sem derrubar a antiga, ou seja, soma, vai empilhando uma coisa em cima da outra. E assim a gente tem que virar, como é que é? Rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Só que no final do dia coisas irão cair e aí a gente vai ter a estratégia de fato realizada, que é parte do que eu planejei e parte do que apareceu novo. O grande ponto aqui é que nesse percurso todo, as empresas elas tentam controlar ao máximo o plano. Elas querem que aquele plano que foi criado lá atrás, mais uma vez no começo do período, aconteça na sua plenitude, aconteça da melhor maneira possível, de forma perfeita. E eu acredito que uma certeza que a gente tem que levar hoje é que isso não vai acontecer. Planos foram feitos para serem mudados, né? Uma vez eu ouvi de um cliente dizendo assim: enquanto a gente planeja, Deus ri. Porque de fato a gente planeja, mas no meio do caminho as coisas vão mudar. E o ponto não é querer controlar esse movimento. O ponto é o quão preparado nós estamos para que a gente possa, mais uma vez, se adaptar a esse cenário todo. Então aqui eu vou trazer para vocês, como eu prometi, um pouquinho do livro The Art of Action, do Stephen Bank, que ele fala como que a gente hoje está preparado para responder essas demandas do mercado e como a gente deveria se preparar para que isso aconteça. E, obviamente, eu vou trazer o OKR para ajudar a gente a dar esse apoio dentro da teoria do livro do Stephen. Um ponto importante no livro que ele fala é que, assim, ele comenta logo de cara dizendo, gente, eu não estou trazendo nada de novo. Tudo que eu estou trazendo aqui já foram comentados por outros autores. O que eu estou fazendo é trazer elementos que foram negligenciados nas empresas. E essa estrutura que ele fala que hoje nós estamos exatamente organizados aqui, ó, estratégia, tático, operacional, estratégico, tático, operacional, com a setinha de cima para baixo, que é o famoso top-down. Como é que é, professor? É, goela abaixo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma maneira de se comunicar da era militar, também comentada pelo Luiz Lobão. Então, na época militar de guerra, era assim que funcionava. Tava lá o general, decidiam lá quais eram as estratégias, descia para o tático e depois o soldado tinha que executar. Acabou, não tem discussão, não tem devolutiva disso. E a gente até hoje está organizado dessa maneira. E no livro, o que ele comenta é que a gente precisa trazer mais próximo da estratégia quem executa, quem opera, quem está perto do cliente. Porque dessa maneira eu consigo desdobrar muito melhor um alinhamento da minha estratégia, ou o plano que a gente tem, com a execução, de quem vai executar. Eu não tenho mais a camada de mensagem, os mensageiros. Poxa, mas o que acontece com essa camada tática? Essa camada tática vira os facilitadores. É por isso que a gente está fazendo um sanduíche com a execução. Porque o tático, ele vai ajudar a camada de execução, porque temos pessoas executando, e o tático está pensando ali em tomada de decisões mais rápidas. Claro, condizentes com o que foi colocado no plano, enxergando o que está acontecendo no meio desse caminho todo e ajudando a execução, obviamente, a executar e remover obstáculos. Esse é o grande ponto aqui do livro do Stephen, do The Art of Action. Só que ele traz também um outro elemento, que é, por que as estratégias então falham se a gente fizer esse sanduíche aqui e vamos seguir dessa maneira? É que ele comenta de 3 grandes gaps. O primeiro gap, pessoal, é entre resultados e planos, ou seja, o momento em que eu começo a pensar nos planos que eu vou deliberar com toda a organização, é o gap do conhecimento, que é a diferença entre o que nós gostaríamos de saber e o que nós realmente sabemos. O ponto é que a gente aqui não tem ciência de tudo. A gente tem informação de tudo hoje em dia. Dá um Google aí que você vai ter informação de tudo. Só que a gente não tem ciência de tudo. E a gente tenta ter a ciência de tudo. Ou seja, criar planos perfeitos. O segundo gap é entre planos e ações, que é o gap do alinhamento, que é a diferença entre o que nós queremos que as pessoas façam e o que elas realmente fazem. Mais uma vez, eu tento trazer para que as pessoas façam daquele jeito, do jeito que a gente planejou, dessa maneira, tem que ser assim e ponto. Mas
na realidade isso não acontece. E por fim, o terceiro e último gap é entre as ações e os resultados, que é o gap dos efeitos, que é a diferença entre o que nós esperamos que as nossas ações atinjam e o que elas realmente atingem. Então aqui a gente tem três grandes gaps que eu vou explorar um a um, trazendo como os OKRs podem ajudar a minimizar esses gaps, como eu prometi para vocês. Primeiro gap, então, do conhecimento, que é, né, o não existem planos perfeitos. Acho que a gente precisa sair com esse primeiro grande ponto aqui do gap 1 do conhecimento. E como que a gente pode minimizar isso? Bom, primeiro a gente precisa entender onde cada caixinha aqui vai se encaixar. Quando a gente faz uma analogia no mundo corporativo com o nosso cotidiano do dia a dia, eu vou trazer para vocês aqui como se fosse uma viagem que a gente gostaria de fazer. Então a gente compra um guia de viagens e começa o quê? A planejar a nossa viagem. Esse é o momento do planejamento estratégico de longo prazo. São planos de onde nós queremos estar daqui a alguns anos. Aqui eu estou falando do quê? Da estratégia planejada e deliberada. Então eu começo a planejar e aos poucos eu vou realizar ou deliberar, compartilhar com a minha família o que eu quero fazer, ou o que a gente poderia fazer e assim por diante. No momento que a gente definiu isso, a gente chegou lá no país que a gente decidiu ir. E aí eu vou utilizar um Waze para me ajudar a sair do ponto A para o ponto B. É o agora, eu acabei de chegar no país, descemos do aeroporto, alugamos um carro e agora eu vou começar a utilizar o Waze. Aqui é o OKR, é curto prazo. Ele tem que me ajudar a saber se eu estou no caminho certo e corrigir a rota, calculando rota. Alguém já ouviu essa frase no Waze? Recalculando? Se for necessário, precisa sim. E aqui eu estou falando da estratégia realizada e da estratégia não realizada. Por isso que os OKRs eles são sempre com uma perspectiva de curto prazo. Se eu não me engano, alguém perguntou nos comentários mais cedo a diferença entre BSC, OKR, se dá para usar os dois. Sim, dá para usar os dois, porque eu preciso ter com o BSC um plano um pouco mais longo, eu não posso sair sem nada, eu diria aqui de 2 anos, 3 anos até, e o OKR vai me ajudar a trazer o agora, então eu vou conectar essas duas metodologias. Poxa, e o painelzinho do veículo aqui, o que ele é? Os famosos KPIs. KPIs, pessoal, são indicadores de monitoramento e eu não paro de monitorar em momento algum. Se alguma luz aparecer no painel, eu preciso estar atento para que eu possa o que entender como uma estratégia emergente, ou demanda que apareceu no meio do caminho e que eu não tinha planejado lá atrás, a poder atacar. E aí eu consigo sim também conectar aos OKRs. Um ponto importante que muita gente confunde é que, assim como o Waze, o OKR não vai te ajudar a decidir o seu destino, e também não vai ajudar a monitorar todos os seus indicadores. Então, eu já peguei muitas empresas em que pega-se todos os KPIs e migra tudo para o OKR. Eu estou fazendo um copia e cola. Eu estou fazendo KPIs, acompanhamento de painel de KPIs com OKR, e isso não é OKR. Da mesma forma que eu espero que o OKR me diga para onde eu tenho que ir. Você tem que colocar o endereço no Waze. Só que para você colocar o endereço no Waze, você precisa saber onde você quer ir. Por isso que o planejamento estratégico é tão importante. E aqui eu vou dar agora mais um zoom para falar um pouquinho entre KPIs e OKRs, que também ajuda a gente a dar uma minimizada nesse gap do conhecimento. Por quê? Porque o dia a dia, que é a estratégia emergente, ela precisa ser considerada nos nossos planos no dia a dia. Então vamos lá. KPIs, como a gente comentou, são muitos. Eles monitoram a saúde do negócio. Receita, volume de vendas, custo, margem. Eu não paro de monitorar esses indicadores. O ponto aqui é, quando o painel acender o vermelho, o que a gente faz? A gente começa a investigar, vai tentar entender, atacar essa causa raiz. Aí, quando eu identificar, é o momento ideal para a gente usar os OKRs, porque eles são poucos. Olha lá o foco que a gente falou mais cedo. Aqui sim eu vou atingir os objetivos que a gente traçou para um período. Uma vez identificada a causa raiz, eu vou criar um OKR para dar foco e resolver o problema e resgatar também o resultado esperado. Mais uma analogia do nosso cotidiano com o mundo corporativo. Quem aqui foi no médico, fez o exame de sangue e antes de voltar no médico abriu lá o exame de sangue para dar uma checada nos números? Que atire a primeira pedra, né? Duvido que nunca tenha feito isso. Nesse momento, vocês estão avaliando o quê? Um painel de KPIs. São todos os indicadores da sua saúde. E aí você viu lá que o colesterol está fora da medida. E também o triglicérides, poxa, também está um pouquinho fora. Quando você vai
Obviamente, no médico, ele vai te dar um diagnóstico, ele vai olhar o painel de KPIs e vai te dar um diagnóstico, para que você possa o quê? Atuar e trabalhar em cima disso. O grande ponto aqui é que você não vai atacar tudo. Você não vai pegar toda a sua saúde e começar a endereçar um monte de ações novas para que você possa melhorar todos os indicadores. Não. Você vai atacar aquilo que o médico te ajudou a identificar. Um colesterol, por exemplo. Faz sentido para vocês? Coloca pra gente aqui no chat também que a gente vai compartilhando as ideias aqui. Então aqui também temos uma outra maneira de usar os OKRs para um processo de aprendizado e de inovação. Eu vi que tem uma galera aí de inovação, então aqui pode ser um bom momento para a gente utilizar o OKR nesse percurso da nossa inovação, ou seja, cenários incertos, cenários que eu não sei. Inovação não é algo trivial, não é algo do dia a dia, é coisa nova. Então vamos considerar que a condição inicial que a gente tem aqui é para iniciar um projeto, uma iniciativa, um protótipo para atender uma dor. Nesse momento, funciona-se muito bem eu colocar um OKR estruturante, onde o objetivo pode ter verbos começando com analisar, buscar, avaliar, estabelecer, viabilizar, implantar. Eu estou começando o movimento. Então aqui vai cair muito KPI, ou perdão, muito KR de milestone, que são, também alguém perguntou alguma coisa de milestone aí no chat. São KRs que vão ter entregas cruciais, não são entregas de tarefas, tá? Cuidado com isso. São entregas cruciais, estruturantes, que vão permitir que eu avance para um OKR de entrega, que aqui é uma validação já de hipótese, é uma solução que está entrando em produção, é uma entrega de um projeto que eu vou começar a ver o que vai sair lá dessa entrega de projeto. E esse OKR de entrega vai ter verbos no objetivo como atingir, alavancar, realizar, validar, viabilizar. Vamos supor aqui, gente, que a validação da hipótese foi confirmada. A gente acertou a mão e o nosso produto, o nosso serviço está super validado no mercado com os clientes. Nesse momento, a gente escala. A gente vai para o OKR de métrica de sucesso, que é rolloutar, que é escalar esses ganhos, é aumentar a performance. E aqui eu tenho verbos no objetivo para dar essa conotação. Aumentar, reduzir, crescer, melhorar, superar. Então aqui são movimentos em que eu vou escalando o momento que eu tenho do meu produto ou serviço e usar os OKRs para dar esse contexto para as pessoas que ali estão operando. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E se a validação da hipótese não foi bem sucedida? Não entregou o que a gente queria? Qual que é o ponto aqui? Considera-se o aprendizado e eu volto para a prancheta e começo a criar um novo OKR estruturante que vai me ajudar a, com essa nova informação aqui, a recalcular a rota e entender um novo início de projeto. Aí depois eu testo de novo e se eu acertar, eu escalo ele e assim por diante. Então aqui eu passei para vocês bastante sobre esse processo de inovação para o gap do conhecimento. Vamos para o segundo gap agora, de alinhamento, que é a diferença entre o que nós queremos que as pessoas façam e o que elas realmente fazem. Significa que mesmo que a gente incentive as pessoas a fazerem algo, elas não são robôs para a gente programar perfeitamente e executar daquela maneira que a gente quer. Olha que interessante isso, não? Então, para reduzir esse gap do alinhamento, eu queria primeiro, antes de passar aqui para a autonomia alinhada, que é o que a gente vai falar mais à frente, trazer esse cenário aqui. Eu tenho um alto alinhamento e uma baixa autonomia. Vai aparecer o seguinte cenário: precisamos atravessar o rio, constrói a ponte. Então eu tenho a dor e tenho a solução. Logo, eu vou ter uma organização autoritária com uma cultura conformista. Será que é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo? O que a gente precisa buscar aqui, para eliminar essa questão do alinhamento, é dar espaço para as pessoas se questionarem e também pensarem de forma mais crítica. Quando eu venho com o mesmo cenário, mas agora eu tenho autoalinhamento e autoautonomia, vem a pessoa e fala: precisamos atravessar o rio, só que vocês vão descobrir como. Aí a gente pode e deve utilizar nessa organização inovadora os OKRs para fazer esse alinhamento bem feito. O precisamos atravessar o rio, vindo de maneira top-down, por isso que está de cima para baixo aqui, só que as pessoas descobrindo como, que é o de baixo para cima. Então a gente monta duas camadas de OKR, que eu vou falar mais para frente, para conectar essas duas pontas. E vocês já viram esse cenário aqui acontecer?
olha só, precisamos atravessar o rio. E aí tem uma equipe aqui construindo uma ponte e tem uma outra aqui cavando um túnel. Acho que não acontece isso nas empresas, né? Só na China, provavelmente. Mas qual que é o ponto aqui? Sem alinhamento e sem as pessoas entenderem qual que é o objetivo comum, eu vou começar a ter o quê? Uma divisão de esforços para que cada um faça o que achar melhor. Então, se nós não tivermos de uma maneira colaborativa uma discussão do alinhamento estratégico, mais uma vez de forma coletiva, eu vou ter silos funcionando muito forte aqui, que é um silo trabalhando o túnel e outro silo trabalhando a construção da ponte. Então fica também aqui um bom exemplo para utilizarmos os OKRs para que a discussão da construção dos OKRs aconteça com todas as equipes que ali vão contribuir para aquele objetivo. Então, quando eu trouxer um objetivo no OKR, eu preciso também entender todas as áreas que vão contribuir. E aí, quando eu entender quais são as áreas que vão contribuir, eu trago todo mundo para discussão. E eu não tenho mais divisão de esforços. Tende-se, né, que eu não tenha mais essa divisão de esforços. Alguém já viu falar do RIPO? A gente falou agora há pouco de autonomia alinhada, né? Então, com alta autonomia, com alto alinhamento, a gente tem aquele cenário das pessoas se questionarem e entenderem como fazer para chegar lá. Só que aqui a gente tem o RIPO, que não vou nem citar aqui exemplos pessoais de pessoas, mas olha só, o RIPO ele é o Highest Paid Person Opinion, que é a opinião da pessoa que ganha mais na empresa. E aí vamos dizer que lá no problema do Rio, a equipe veio e trouxe dados e fatos que deveria seguir pelo caminho de construir uma ponte. E aí vem o RIPO e fala: tenho 20 anos de experiência aqui, vamos pela opção B. Esse é o grande ponto que a gente está matando a criatividade, a gente está matando qualquer autonomia que tem na empresa. E o mais importante é que quando vem esse tipo de decisão, ninguém gosta de receber essas ordens e provavelmente vai fazer simplesmente porque está sendo mandado a fazer. E isso é um grande problema dentro das empresas. A gente precisa começar a minimizar isso. Mais uma vez, com a estrutura de OKRs, a gente pode tentar minimizar um pouco da atuação do RIPO. Aqui que eu tenho para vocês são duas camadas de OKRs. Aquele top-down que eu falei mais cedo é onde a gente começa a dar temas estratégicos, objetivos da organização. Eu vou conectar com o planejamento estratégico para que a gente possa trazer quais os elementos que a gente precisa fazer agora. Ano 1. Planejamento estratégico é 3 anos, mas eu estou falando do ano 1. Então vamos construir aqui OKRs focados nesse ano 1. E aqui sim eu estou descendo um alinhamento. Por isso que eu tenho poucos OKRs, é uns 30% do total de OKRs da empresa. Deveria ser essa primeira camada. Uma vez entendido o que eu preciso fazer, aí eu estou pronto para trazer as equipes, como eu falei mais cedo, e aí sim, com essas equipes multidisciplinares de vários departamentos, trabalhando em prol de algum elemento aqui do OKR. Então aqui é o que a gente chama de cadência alinhada, que é trabalhar o anual, mas no trimestral eu vou ter cadências para saber o que está acontecendo no dia a dia, também considerando ali a questão das estratégias emergentes, né, das demandas novas. Então, alinhamento e autonomia estão acontecendo nesses dois movimentos do OKR. Indo agora para o terceiro e último, para tentar respeitar aqui o tempo, eu sei que é muita informação para vocês, espero que inclusive vocês estejam refletindo junto comigo aqui, mas o terceiro e último gap são dos efeitos, né? Que é a diferença entre o que esperamos que as nossas ações atinjam e o que elas realmente atingem. Que significa que não sabemos antecipadamente quais resultados nós vamos criar. Gente, aqui é uma fala de equipes onde o RIPO domina, ou seja, não tem autonomia. Estamos trabalhando em X porque o João acha importante. Esse é um grande problema porque as pessoas não têm liberdade para falar se aquela ação de fato está sendo bem efetiva ou não. Ou seja, o gap dos efeitos entre as ações que eu espero que aconteçam, né? Minhas ações gerem algum resultado, mesmo que eu identifique isso, eu não tenho liberdade para falar, eu preciso só executar. Então aqui já começa tendo um grande gap ali do efeito. Olha, o resultado não está aparecendo, eu estou fazendo as coisas, mas não está aparecendo, mas mesmo assim não vou falar nada, deixa que alguém decida lá para frente. Um segundo cenário é, estamos trabalhando em X porque estamos afim. Aqui é um cenário que eu não tenho alinhamento. Geralmente, startups que estão começando o movimento estão aqui. Por quê? Porque eu tenho uma alta autonomia, mas eu não tenho alinhamento. Então, tem vários sócios da startup lá, cada um correndo para um lado. Ou seja, falta um alinhamento para chegar juntos no mesmo objetivo.
E o que a gente quer é exatamente isso aqui. Estamos trabalhando em X porque achamos que vai ter um impacto em Y, que é importante para a organização por conta do Z. E aqui a gente começa a ter equipes, obviamente, de alta performance, e eu vou trazer para vocês um pouquinho do Golden Circle, que é o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que ele explica a importância da gente saber o porquê nós fazemos aquelas coisas, como a gente vai fazer e o que, que a gente está fazendo para isso. Então, quando as equipes falam exatamente essa frase aqui, estamos trabalhando em X, opa, projeto, iniciativa, e a gente acha que vai impactar o Y. A gente acha, olha que interessante. Eu não tenho certeza antecipadamente. E é importante para a organização por conta do objetivo Z. Uma vez estruturados os OKRs dessa maneira, eu consigo ter clareza do porquê, disciplina nos meus resultados e consistência nas minhas iniciativas. E saber que as tarefas que eu estou fazendo, se elas não tocarem o resultado, troca. O projeto não está entregando o investimento, o resultado que deveria entregar, troca projeto. Isso também faz parte da liderança ágil. Liderança ágil tem que ter a coragem de parar projeto que não está entregando resultado. Eu sei que é muito difícil hoje nas empresas porque a gente está falando de cultura. Alguém comentou aí de a cultura come a estratégia no café da manhã. E é exatamente isso. A gente tem uma cultura que prevalece a aversão ao erro, né? A gente não pode errar. A prova de falhas, a gente vai ser punido. E aqui eu vou entrar com essa fala minha sobre a segurança psicológica lá do Google. O Google ele tem vários artigos sobre a segurança psicológica nas empresas e o Google colocou em 5 grandes pontos. O que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês se a gente aplicar o OKR sem a segurança psicológica, o que vai acontecer nesses 5 elementos. O primeiro elemento lá da segurança psicológica é a própria segurança psicológica, que a pergunta vem: nós podemos tomar riscos sem nos sentirmos inseguros ou envergonhados? E se a resposta for a gente não pode tomar riscos, a gente vai ser punido, a gente vai implantar o OKR e vai ter uma cultura de caça às bruxas. O OKR vai fortalecer o comando e controle, ou seja, o RIPO. As pessoas vão ter medo de colocar metas nos KRs, elas vão ser cobradas e culpadas se não entregarem, e a gente não vai ter uma iniciativa ali de contribuir com ideias novas e possíveis novas soluções. O segundo pilar, que é a confiança, onde nós podemos contar um com os outros para fazer um trabalho de alto nível dentro do tempo? Eu posso confiar nos outros? Posso confiar no grupo? Se a resposta for não, eu vou ter, obviamente, a cultura da competição, onde os OKRs vão fortalecer silos e a centralização do poder. Então, a visão dos silos e metas individuais gera competição na empresa, não a colaboração, seja entre áreas e as pessoas. Então, a gente vai ter uma priorização de OKRs por decibéis, que eu gosto de falar, que é quem fala mais alto. Ou seja, centralização, aqueles que falarem mais alto vão levar o investimento, vão levar os melhores projetos e assim por diante. Terceiro item é estrutura e clareza. Os nossos planos de execução, papéis e metas do time estão claros o suficiente? Se a resposta for não, não estão claras, a gente vai ter a falta de transparência. As pessoas não entendem muito bem o que deve ser feito e pela falta de segurança psicológica, elas vão deixar de perguntar os porquês. E a gente vai ter retrabalho lá na frente. Muitas reuniões. Acontece aí, tem muita reunião na empresa de vocês de realinhamento? Então aqui a gente não vai saber se é construir a ponte ou cavar o túnel. A gente vai colocar os OKRs e eles vão instaurar o caos, porque vai ser o quê? Mais coisa para fazer. Mais uma atividade. A gente não está enxergando os benefícios do OKR, não está dando foco. E aí eu emendo já no quarto item, que é significado. Estamos trabalhando em algo que é importante para nós? O propósito de fato faz sentido? Se não, obviamente, a falta desse propósito. E as pessoas vão deixar de questionar se a gente vai decidir fazer, se o que a gente está fazendo de fato é importante, se de fato vai deixar um legado. E a gente só vai executar para receber o salário no fim do mês. Os OKRs vão fortalecer um modelo robótico sem cabeças pensantes, que eu gosto de dizer. A gente simplesmente só vai executar, 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 que é o modelo robótico que vem aí da Revolução Industrial, de Taylor e de Ford, etc. E por fim, o quinto e último, que é o impacto. Nós acreditamos de fato de que o trabalho que a gente está fazendo importa. Aqui é a falta, se não tiver, a falta de causa e efeito. As pessoas não vão enxergar que as ações que eu estou fazendo agora, os esforços que eu estou fazendo, vai fazer a diferença no fim do dia. Ou seja, o trabalho vai virar um estresse total e uma obrigação. Mais uma vez, os OKRs vão fortalecer o quê? O controle de tarefas.
simplesmente o to-do list lá e sai entregando tarefa. A gente vira tarefeiro, como muitas pessoas e muitas empresas já são. Então, aqui é um cuidado extremamente importante em aplicar o OKR, entendendo que há um ponto fundamental que é a cultura organizacional da empresa. Se os comportamentos não mudarem, se a gente não pensar de maneira diferente em como se comportar nesse novo mundo, a gente não vai conseguir, de fato, extrair o melhor da metodologia. Então, para finalizar aqui os meus 3 gaps e como a gente trabalhou aí o OKR nesses 3 efeitos, nesses 3 gaps aqui, o primeiro deles, decida o que realmente importa lá no gap do conhecimento. A gente tem que focar, entender que menos é mais, simplificar mais as coisas. A gente tenta complicar demais. E aí, por complicar, a gente sai fazendo um monte de iniciativa. No gap do alinhamento, a gente precisa comunicar de forma simples. Não diga o que ou como fazer, mas seja claro nas intenções estratégicas e explique os porquês, usando os OKRs com o objetivo sendo bem escrito. E por fim, o gap dos efeitos, que é a diferença, né, lá entre o que a gente espera que as ações atinjam e o que elas realmente atinjam. Dê às pessoas espaço e apoio na adaptação da execução. Então, quando a gente começar a rodar a estratégia, começar a executá-la, a gente vai encontrar muito obstáculo no meio do caminho. Só que se as pessoas não tiverem um ambiente seguro para poder, de alguma forma, levantar a mão e pedir ajuda, ou até mesmo pontuar um problema, a gente provavelmente vai ficar com aquele problema se arrastando até o final do período e depois vai vir o que eu chamo de muro das lamentações, onde a gente só vai se justificar por que não entregou, por que o resultado não apareceu. Enfim, encerrando aqui com essa frase do Cortella para dar uma pincelada em tudo que a gente falou, vamos fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem hoje, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Então essa frase, ela resume muito, eu gosto muito dela porque ela fala exatamente isso. Vamos executar, vamos começar a rodar os nossos planos e ter em mente que a gente vai precisar adaptá-los enquanto a gente não procura maneiras melhores de fazer esses planos acontecerem e, por consequência, os resultados. Então, por fim, aqui eu queria deixar para vocês meu muito obrigado. Meu QR Code aqui vai direcionar para o meu LinkedIn. Então, lá no meu LinkedIn, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. A gente está super à disposição aí. Vai ter a pergunta agora que eu vou ajudar a responder. E mais tarde, a plenária aí com todos os outros palestrantes também estarei presente para contribuir. Espero que tenham gostado. Muito obrigado também pelo convite. Oi, Luiz. Primeiramente, parabéns de novo pela palestra. Eu já te ouvi falar diversas vezes, sempre que eu paro para ouvir uma apresentação tua, eu sempre absorvo uma ou mais coisas novas, assim, que fazem total sentido. O bacana também é que tu vai trazendo alguns pontos de questionamento durante a tua fala e tu responde esses questionamentos depois. Então, a gente aqui selecionando as perguntas do chat também percebeu que algumas coisas que o pessoal questionou, você mesmo já respondeu no decorrer das suas falas seguintes. Então, de novo, foi uma missão difícil aqui selecionar a melhor pergunta, ou enfim, a pergunta que a gente vai responder agora, né? Porque não existe melhor pergunta e todas elas são muito válidas. A gente vai trazer depois para o painel todas as outras também, mas a pergunta que a gente selecionou é essa que está em destaque aqui na nossa tela, então, do Marcel Miller. O Marcel fez mais de uma pergunta aí que a gente achou muito boa também, mas optamos por trazer essa. O Marcelo diz, vejo muita empresa começando a usar OKR, mas deixando de lado as cerimônias por conta da operação. Como conciliar as duas coisas? Ótima pergunta, Marcel. E vou dizer que dentro da nossa experiência, o OKR ele não cai na construção, ele cai depois que a gente constrói os OKRs e começa a rodar o dia a dia, que é exatamente o que você comentou aqui agora. A primeira dica prática é que a gente, nas implantações, cria uma governança de OKR para ajudar a empresa a se adaptar a essa nova metodologia. O OKR ele é um processo, ele não é um projeto. Então a gente precisa entender que esse novo processo precisa ser consumido e absorvido pela empresa e as pessoas ao longo do tempo. Então na governança a gente tem, por exemplo, como vai ser a comunicação interna sobre os OKRs, soltando diversas, eu digo, drops de conhecimento sobre o que é OKR, treinamentos constantes para as pessoas, seleção de OKRs Masters que a gente fala dentro das empresas, que são quem? Os multiplicadores, os guardiões que foram treinados, e aí na nossa metodologia é treinar essas pessoas para que elas de fato disseminem o OKR no dia a dia. Isso só resolve? Não. É um trabalho árduo, então por isso que a gente precisa fazer ele constantemente. Mas ter uma governança determinada onde
Temos reuniões de check-in, que a gente chama de reuniões de check-in OKR, que é quando a gente vai falar dos OKRs constantemente na empresa, é super fundamental. Tudo isso está num material que a gente chama de governança. Então, mais uma vez, reuniões de check-in bem determinados, multiplicadores, guardiões e principalmente comunicação interna. Comunicação massiva dentro da empresa dizendo por que o OKR, isso eu acho que é importante, por que o OKR é tão importante para a empresa. Se a gente não tiver esses porquês do OKR dentro da empresa e também não ter um apoio da liderança, começando pela liderança, olha, o OKR é importante por quê? Seja o CEO, diretores, executivos da autoliderança pregando a palavra do OKR, eu acho que isso até funciona para tudo, né? Não só OKR. Quando não está na agenda dos executivos da autoliderança, dificilmente algum projeto sobrevive na empresa. Então, acho que aqui tem um trabalho muito grande de comunicação com governança. Perfeito, Luiz. Acho que mais do que respondida aí a pergunta do Marcel e certamente a pergunta de várias empresas, né? A gente mesmo acaba escutando, né, essas perguntas, essas dúvidas dos nossos clientes, as empresas que a gente conversa no dia a dia. Então, fantástico. Você foi super pontual, inclusive, né? Fechamos aí 13h45. Então, Luiz, te agradecer mais uma vez. Fica aí com a gente. Às 5 da tarde a gente te puxa de novo aqui para o painel de discussões com mais perguntas que certamente o pessoal quer ouvir de ti aí também. Maravilha, eu que agradeço. Até mais tarde. Até. Obrigada, um abraço.